Vamos ler aqui. Il passato prossimo indica un'azione passata. Óbvio. Le azioni al passato próximo sono avvenute in un passato vicino. Existem dois passados no italiano, passato próximo e passato remoto. Passato próximo é vicino. Passato remoto é aquele que já passou há muito tempo. Então, em uma pregação, provavelmente o pastor vai falar no passado remoto. Pelo menos o pastor italiano. Na Bíblia, a gente vai ver muito sobre do passado remoto. Mas numa conversação de passado, a gente pouco usa passado remoto. E o passado remoto é algo bem nível C2, C1, C2 de italiano, último nível. Porque pouco o italiano usa o passado remoto. Bom, agora a gente vai ver o passado próximo, né? Que se usa todos os dias. Então tem um exemplo aqui. Stamattina ho mangiato pane e marmellata. Oppure, in un passato lontano, ma i cui effetti durano ancora nel presente, sono nato nel 1989. Então está explicando aqui que podemos usar o passado próximo, mesmo numa frase, numa ação que aconteceu há muito tempo atrás, mas ainda tem efeito hoje. Então, sono nato nel 1989. Il passato prossimo è un tempo composto, cioè è fatto di due parole. Então, sabemos que em italiano vai ter que ter dois verbos aí para fazer o passado, que é o verbo auxiliar. Então, ho giocato, ho é o verbo auxiliar, avere. Giocato é o verbo que a gente quer utilizar no participio passato. Ou sono andato é o verbo auxiliar essere e o verbo que a gente quer utilizar no particípio. Ok? Isso a gente já estava conversando, agora estamos vendo ainda melhor, então, sobre isso. O que é o passado próximo, vimos que tem dois tipos de verbos auxiliares e vimos que o verbo que a gente sempre quer usar tem que estar no particípio. Sobre os verbos auxiliares, aqui na próxima linha aqui, à direita, l'auxiliare del passato prossimo può essere il tempo presente di avere oppure di essere. Vedremo dopo quando si usa uno, quando si usa l'altro. E sobre o passado próximo, sobre participio, quer dizer, è una forma verbale che si ottiene sostituendo la desinenza are, ere, ire dell'infinito con la desinenza atto, uto, ito. Então, parlare, are, seria parlato. Quase todos os verbos que terminam com are vão, nos regulares, no caso, vai ser parlato. Cantare, cantato. Saltare, saltato. E assim por diante. Credere, verbos que terminam em ere, fica creduto. Cedere, seduto. Que mais? Leggere já é irregular. Depois, sentire, verbos que terminam com ire, fica sempre ito, nos verbos regulares. Sentito, partito. E por último, esistono molti participi passati irregolari. Ecco un elenco di quelli più importanti. Fare, fatto, com dois T's. Eu fiz a lição de casa. Io ho fatto, verbo auxiliar avere, ho fatto, particípio, e compiti, a lição de casa. Aprire, aperto. Muitos desses tem muito a ver, a gente pode ver com um particípio em português mesmo. Aprire não é aprito, mas é aperto, igual português, aberto. Dire, detto. Morire, morto, igual português. Venire, venuto. E assim por diante. Agora, por último, vamos conversar agora sobre quando se usa o verbo avere
e quando se usa o verbo essere. No verbo avere e o verbo essere, a gente pode estudar qual é a teoria, quando se usa o avere, quando se usa o essere, mas dá para entender, vai dar para entender bem isso, mas eu diria que é na prática mesmo que a gente vai conseguir assimilar bem que esse verbo é com avere, esse verbo é com essere. Então, eu diria que por mais que a gente vê na teoria, pra gente, é mais a gente tendo prática sobre com o passado, com exercícios ou com conversação, e a gente vai começar a fazer conversação de como foi o seu dia a dia, a partir das próximas aulas. E aí, utilizando bastante o passado que a gente vai reter mesmo se esse verbo é com essere ou é com avere. Porque existem exceções, tem a regra de qual é a essere, qual é a avere, é meio complicadinha, vamos ver isso agora, mas o que eu falo para vocês é mais na prática mesmo que a gente vai assimilar se um é com essere ou com avere. Ok. La maggioranza dei verbi vuole l'ausiliare avere. A maioria dos verbos si usa o auxiliar avere. Que bom. C'è però un gruppo di verbi detti intransitivi che vogliono l'ausiliare essere. Ou seja, o que a gente vê até aí? Que os verbos auxiliares avere são com verbos transitivos. Os verbos auxiliares que se usa essere são verbos intransitivos. Eu vou explicar aqui o que seria isso. Mas vamos continuar lendo. Sono in genere verbi che indicano un movimento. Então, com essere são verbos intransitivos, são verbos que indicam movimento, como andare, arrivare, partire, tornare, venire. Ok? Então, já podemos começar a assimilar aí de que os verbos de movimento, que indicam um movimento, são verbos que eu vou utilizar o essere. Ok? Então, andare, lui. Lui è andato. Não lui ha andato. Lui è andato. Io sono andato. Partire é um verbo de movimento. Então, io sono partito. Tu sei partito. Ok? Então, vamos lá. Vou ler de novo. Sono in genere verbi che indicano un movimento. Andare, arrivare, partire, tornare. Ou um cambiamento. Então, não é só movimento, também é cambiamento. Come diventare, que seria mudar, transformar, se tornar, diventare. Em gerúndio, então, o essere, além do verbo de movimento que você falou, esse está sempre uma ação acontecendo, né? Não, aí Não? gerúndio já seria uma outra coisa já. Não. Todos os verbos têm, pode ser com gerúndio. Gerúndio. Mas nesse caso de movimento é que o verbo próprio indica uma ação que é de movimento. Então, de movimento, de cambiamento, que é diventare, morire, nascere, crescere, são evoluções, são mudanças na vida. Dato però che le eccezioni sono numerose. Então, já explica que em italiano existem várias exceções. É necessário imparare com l'uso, foi o que eu falei para vocês. O bom mesmo é aprender usando. E a memória, qual é l'auxiliare giusto? E memorizar qual é o auxiliar justo. Em caso de dúvida, consultar o dicionário. Ok, bom, então o que a gente viu aí? O verbo mangiare, io ho mangiato. Io, il pronome, ho, verbo auxiliare. Avere, mangiato, é o verbo que a gente quer utilizar no particípio. Ato. Are, mangiare, termina com are, então é ato. Andare, verbo que indica movimento, então seria io sono andato. E, por último, uma questão aqui que tem no verbos auxiliares essere, é que tem uma diferença entre masculino e feminino. Então, com essere, io sono andato, mas tu, ragazza, sei andata. Então, já coloco um A no final desse particípio. Tu
Lui è andato, lei è andata. Nós siamo andati ou nós siamo andate, plural feminino, nós siamo andate, se for só as mulheres falando, né? Voi siete andati, voi ragazzi siete andati, voi ragazze siete andate, plural feminino. Loro, i ragazzi, sono andati, loro, le ragazze, loro sono andate, plural feminino, ok? Então, tem uma diferença entre masculino e feminino nesses verbos auxiliares que se usa o essere, que são os verbos de movimento ou cambiamento. Agora vamos fazer alguns exemplos aqui. Nessa imagem, que eu também já passei para vocês, de passato próximo, tem aqui com auxiliar avere e tem aqui com auxiliar essere. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Io ho cantato, tu hai cantato, lui ou lei ha cantato, ou ele ha cantato. Ele está escrito aqui porque é uma coisa mais antiga, digamos, né? Não se usa. Na Bíblia a gente pode encontrar, às vezes, ele. Noi Esse abbiamo... seria lui e lei, né? Ele é lui. Lei, num italiano mais antigo, é ella, com 2 L's. Noi abbiamo cantato, voi avete cantato, essi hanno cantato. Esse tá para eles também. Então, vamos lá. Altair, vamos fazer um exemplo aqui, com o verbo mangiare. Como seria o verbo mangiare? Aqui está o verbo cantare, né? Certo. Se você coloca o verbo mangiare, que seria mangiato, o particípio, como se conjuga esse verbo no passado? Então, o verbo comer no passado. Então, Glauber, aqui, pelo que eu entendi aqui, o verbo continua o mesmo, mangiato, do começo ao final, né? Né? E o haver é a mesma coisa, né? E o mangiato, não? Tu hai mangiato, Nossa, é tudo igual, ha né? mangiato, abbiamo mangiato, avete mangiato e hanno mangiato. Ok, perfeito. É isso Isso, mesmo. né? E nem é necessário nós dizermos o pronome, na verdade. Io, tu, lui, lei, noi, vai, loro. Só falo ho mangiato, já se é o entende que é io ho mangiato. Então, Glauber, a nossa maior preocupação vai ser com o esser e o haver, porque o verbo vai ser sempre o mesmo na pessoa, dependendo da pessoa, né? A preocupação que você disse seria de saber qual é o auxiliar. Auxiliar, Né? Okay. Também, né? Vamos treinar um pouco aqui na questão do verbo avere, com verbos auxiliar avere. Então, a gente viu, na imagem estava cantare, né? E a gente conversou agora, o Altair falou agora do mangiare. Agora, Vanusa, Laura, então, Vanusa, um verbo aí, saltare, como seria a conjugação? Agora já não tem a imagem aqui para ajudar. Então, foi fácil colocar aí, né? Io ho saltato, no, hai saltato, lui o lei saltato, abbiamo saltato, eu lembro do último agora, o ano saltato. Eu esqueci. Isso mesmo. Do meio. Faltou só o voi, avete saltato. Avete, só tinha esquecido isso. Avete saltato. E uma pergunta, Vanusa. Por exemplo, lei ha saltato ou lei ha saltata? Qual dos dois seria? Lei ha saltata, porque muda pro feminino? Feminino. Não, nesse caso não o verbo avere é lei ha saltato. Mantém, o verbo só avere muda não muda nada. Ok. Com essere. Ok? Então, todos os verbos, utilizando o auxiliar avere, não há mudança entre masculino e feminino. É sempre ato. Ok? Lei ha saltato, lei ha mangiato, lui ha saltato, loro hanno mangiato. Até se for as meninas comeram, loro hanno mangiato. Ok.
Loro hanno mangiato. Caroline, você pode tentar falar para a gente o verbo saltare, cantare, Bem fácil para parlato. parlare. Ok, parlare, giusto. Io ho parlato, tu hai parlato, lui, lei ha parlato, noi abbiamo parlato, Sì, voi avete parlato e loro hanno parlato. Loro hanno parlato. ok, benissimo, perfetto. Un altro verbo con ausiliare avere, parlare, cantare, saltare. O dito. Você Sì, falou no início. detto. Detto, Detto você falou seria? no início, né? Ok, é um verbo, o particípio é irregular, mas tudo bem. Detto. Tirolene, como seria com o verbo dire, que é o particípio é detto? Fala, Ai, meu Deus. Vou explica aí essa precisar aí. de ajuda, então. Io, o, você completa. Detto. Tu, Io ho detto, tu hai detto, detto. Lui, lei, ha, detto. detto. Loro, não. Como é que é mesmo? Noi, Noi abbiamo detto. sim. Sim? E avete, noi avete, voi avete detto. Voi avete detto. E o último é noi abbiamo. Não, não. Loro, Ok. Loro hanno detto. giusto. Tá, o que eu ia perguntar é a respeito daquele L e o S que estava Na imagem? do que você colocou. Foi abolido? Eu não entendi o que aconteceu. É que Não, é. substituiu por Lui, Lei e Loro. Aham. O italiano é uma língua que foi unificada faz pouco mais de 150 anos. Então, antigamente, se usava ele, E-G-L-I, ele, para lui, para ele, e ela, com dois L's, para ela, lei, no passado. Mas hoje ninguém usa isso. Ninguém fala ele é. Nem se fosse formal, você for falar formalmente aqui, não se usa. Na Bíblia tem ainda um pouco, essa, talvez por serem versões antigas, a gente encontra. Mas não é que foi abolido, é que ficou fora de uso, né? Mas existe, mas ficou fora de uso. E Entendi. a questão de esse pode ser, em vez de falar louro como as coisas, pode falar esse. Então, essas coisas, as malas estão, sei lá, as malas estão aqui. Esse sono qui. Ou loro sono qui, ou esse sono qui. Melhor o esse. Esse sono qui. Então, essa está mais para coisas. Como, igual no inglês, he, she, it, esse it. E no lui, lei, isso, essa. E loro, que tá tanto para masculino quanto feminino, e esse, feminino, e esse, masculino. Eu acho que seria até melhor do jeito que, né? O louro, eu acho mais complicado, o louro para coisa. O melhor seria esse ou este, que são essas, né? Este. Entendi. Agora vamos voltar para aquela imagem, vamos ver o outro lado, que é o do verbo auxiliar essere. Vamos ler junto, vamos praticar alguns verbos com essere. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a imagem. Roseli, puoi leggere per piacere verbo ausiliare essere? Ok. Io sono partito, tu sei partito, lui e lei è partito, noi siamo partiti, voi siete partiti e
loro sono partiti. O S. Ok. Então, vocês viram que no io, tu, ele termina com O, é singular. E no noi, voi, loro, noi, voi, esse, é plural, então termina com I. Ok? Já é uma diferença aí nesse particípio. E se fosse nós, por exemplo, nós siamo, se fossem só as mulheres falando, seria nós siamo partite, voi siete partite, vocês mulheres, voi siete partite, loro sono partite, as mulheres partiram, loro sono partite. Então tem também essa pequena mudança, ok? Então esse é o verbo partir no passado. Então, o verbo andar, andare, no passado, como seria, Roseli? O verbo andar no passado? Io ho andato, tu hai andato. Não, seria com auxiliar essere. Sono. Ah, do essere. Tá. E o sono? Porque é um verbo de movimento. Sim. Andar é um verbo de movimento, então se usa o verbo essere. E o sono? Andato? Io sono andato. É isso que eu fiquei pensando. Io sono andato. Tu sei andato. Lui, lei è andato. Nesse caso, lui è andato, lei è andata. Aí muda. Nós siamo andato. Andati. É certo, andati. Voi siete andati e loro sono andati. Andati. Ok. No caso do voi, esse verbo auxiliar se fala siete, e fechado, não é aberto. Não é siete, mas sim siete. Voi siete partiti, voi siete andati. Ok? Então, os verbos auxiliares são os verbos com essere, que se usa auxiliar essere, são verbos de movimento e cambiamento. Então, de movimento, partire, andare, de cambiamento, por exemplo, diventare. Diventare. Então, O que é cambiamento? mudança. Mudança. Nesse caso seria uma mudança de vida, né? Então, diventare significa, em inglês seria become, diventare. Seria mudar, seria transformar, se tornar, mas se tornar. Acho que é a tradução melhor para diventare. Então, como seria o verbo diventare? Eu me tornei no passado. O verbo é. Deixa eu escrever aqui. Diferente, né? Io sono diventato. Lui è Diventato. diventato. Lei è diventata. Noi siamo diventati. Voi siete, non siete, siete. Voi siete diventati. Siete. Siete. Loro sono diventati. Diventare significa Isso que eu ia perguntar agora. se tornar. Em inglês, retornar. Become. Retornar? Se tornar. Se tornar. Você se tornou muito bom nisso. Você virou. Em português a gente fala virou bastante, né? Você virou bom nisso. Sei diventado. Bravo. No Google dá tornar-se, né? Eu escrevi aqui, se tornar ou tornar-se. Tornar-se. Que em inglês é become, um verbo que se usa muito também. Become. Glauber, você falou se, por exemplo, se não tiver o pronome, né? Posso falar sono diventato. Só... Isso mesmo. Dá No pra seu usar caso, assim. por ser mulher, você sempre E vai o falar contrário, sono não. Se eu disser... sim, diventata. Se fosse, por exemplo, só o pronome e o verbo no passado não existe. Então, por exemplo, io diventata. Não, né? Só o contrário. Tá bom.
Para se tornar um verbo no passado, tem que ter o verbo auxiliar avere ou essere aí no meio, entre o pronome e o verbo que a gente quer utilizar. A paz a todos, tudo bem? Eu sou o Glauber Destro, do canal Missões na Europa, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma iniciativa do nosso canal que pode abençoar tanto você quanto vários missionários que estão na Europa. Eu, com outros missionários, estamos montando uma espécie de escola de idiomas, onde o missionário dá a aula e, por sua vez, você, que está aprendendo um idioma, estará ao mesmo tempo abençoando financeiramente o missionário que dá aula, bem como outros missionários em necessidade na Europa. Nós oferecemos já aulas de inglês, espanhol, italiano e estamos abrindo já turmas para ter aulas de russo, alemão e francês também. Por isso, você já pode se inscrever em qualquer uma dessas línguas. A vantagem aqui é que, além de você aprender um idioma, você estará ao mesmo tempo abençoando um missionário e missões na Europa. Então, você que quer aprender um novo idioma e entender mais como funciona essas turmas de idiomas, entre em contato comigo. Aqui na descrição do vídeo está mais informações para a gente conversar e explicar melhor sobre como funciona, ok? Então eu fico no aguardo para conversar com você. Um abraço, obrigado.